Em tempos de altas meteóricas, assim, do Bitcoin, muita gente descobre a ideia de uma moeda digital, acha isso uma puta viagem e não consegue entender por que o valor é tão alto, o que as pessoas tanto enxergam nisso e chegam à conclusão que é uma bolha, que é uma loucura, que é uma aposta de nerd da internet. Mas o valor dela tá em três coisas que a maior parte das pessoas não percebe ou não entende sobre o sistema financeiro. No sentido de que é uma moeda que é realmente sua, ela é propriedade sua, ela não é controlada, a rede dela não é controlada por um governo, por uma empresa ou por um grupo fechado de pessoas, mas ela é descentralizada. E é uma moeda que você pode realmente defender, é muito mais fácil de você proteger ela. E isso parece ilógico para as pessoas assim que entendem sistema financeiro, mas a enorme maior parte das pessoas nem sequer consegue entender a importância desses três pontos. Então deixa eu explicar. Primeiro, é uma moeda que é sua. Porque, legalmente falando, o seu dinheiro no banco não é seu, ele é do banco. E a maior parte das pessoas ainda tem um pouco de dificuldade de entender, tá, e daí? Mas se é do banco, ele é meu, eu vou lá e pego, certo? Errado. O banco pode, sob certas circunstâncias, especialmente em circunstâncias de crises econômicas, de recessões, de iminência de falência e de outras, dizer pra você, não, eu não vou te dar o meu dinheiro que eu te devo porque eu não sou obrigado. Existem proteções legais para isso. E justamente quando isso se torna mais importante, é justamente quando isso pode acontecer. Em situações de crise, em situações de recessão, em situações de colapso econômico, em situações de enorme inflação, em situações de grande crise política, em situações em que o banco está falindo e você está com medo e você quer o seu dinheiro. São justamente nesses pontos onde o banco pode ativar certas cláusulas ou pode simplesmente passar um telefone pro governo e ganhar autorização de não dar o dinheiro que você acha que é seu. Porque legalmente ele é propriedade do banco devida a você. Isso é diferente de, por exemplo, um estacionamento de carro, certo? Se você estaciona o seu carro no estacionamento e chega lá, o dono do estacionamento não pode falar pra você, não, você não pode tirar o seu carro do meu estacionamento, porque ele é o seu carro no meu estacionamento. Quando você vai num banco e você deposita o seu dinheiro, é como se você estivesse no estacionamento onde, ao estacionar o carro, você transferisse o título de propriedade do carro para o dono do estacionamento, e daí você vai ver que isso dá errado. Porque daí ele pode falar, bom, qualquer momento as pessoas vão ter assim uns 5 mil carros estacionados no meu estacionamento, como um banco, claro, no estacionamento não vai ter isso, mas digamos. Pode falar, bom, é o seguinte, eu posso alugar esses carros enquanto você tá fora, porque os carros, digamos que eles são iguais, porque dinheiro é tudo igual, certo? 2 pila e 2 pila, não tem o menor problema, certo? Então ele pode falar, eu posso alugar ou até vender esses carros enquanto você tá aí, porque não vai todo mundo chegar no meu estacionamento e pedir o carro e ir embora, certo? Isso não vai acontecer. Então eu posso vender alguns carros, eu posso alugar uns, eu posso usar uns pra mim, eu posso fazer uma certa bagunça aqui, certo? E aí você chega e fala, não, eu quero meu carro. O dono do estacionamento pode te falar, não, seria ridículo isso na realidade. Mas é assim que um banco funciona. E você precisa depositar o seu dinheiro no banco porque ele desvaloriza. Eu já entro nesse ponto. Agora, porque você pode falar, eu vou só tirar o meu dinheiro do banco. Não, porque é inflação. E porque também existem certas leis em certos países em que você não pode ter uma certa quantidade de dinheiro em casa sem declarar isso. Ou você não pode fazer transações de compra e venda acima de um certo valor. Por exemplo, em vários lugares da Europa, se você tentar comprar alguma coisa muito mais cara do que uns 2.000 euros em dinheiro, podem chamar a polícia em você. Porque sim. Você fala, mas eu guardo dinheiro na minha casa, eu quero comprar um carro ou dinheiro. Não, deposite ele no banco, compre com uma transferência. Mas eu não quero. Cara, não interessa. É proibido por lei. Isso é um problema. Isso é um grande problema, especialmente em tempos de crise. Bitcoins são dados. São basicamente como um arquivo de Word dentro do seu computador, exceto que muito mais protegido em termos de dados. E basicamente impossível de falsificar, claro. Porque o arquivo de Word você pode copiar, uma Bitcoin é basicamente impossível você fazer isso. Mas o fato é, você pode guardar elas com você e tudo bem. Você pode levar elas e transportar elas para outro lugar, inclusive, sem ter que entregar a custódia delas. Se você quer transferir dinheiro seu para outro país, provavelmente você não vai conseguir colocar isso na sua cueca e viajar de avião, a não ser que você tenha conexões políticas. Se você quiser fazer isso, você tem que entregar a custódia do seu dinheiro para um banco, pagar uma taxa, e esse banco vai transferir para outro banco, e lá no outro país você vai ter que pedir para o banco de lá te devolver o dinheiro que você acha que é seu, mas não, na verdade é dele.
Você tá começando a ver como é que isso pode dar certos problemas? Especialmente a galera que é advogado sabe isso. Sabe que essa ideia de títulos de propriedade não claros podem dar grandes problemas na vida. Aí, uma Bitcoin você pode deixar com você. Você pode colocar num pendrive e viajar para onde você quiser. Você pode subir para a nuvem, para uma cloud e usar onde você quiser. E mesmo que você guarde em qualquer outro servidor ou propriedade de outra pessoa, ainda é sua propriedade. E você tem muito mais controle em cima disso do que do seu dinheiro que você tem depositado no banco. Hoje, aqui no Brasil, parece bobeira falar nisso. Agora, em países como Chipre ou Grécia, onde os bancos foram congelados e você não conseguia sacar o seu dinheiro, eu te pergunto. Sua família está passando fome e você precisa sacar o seu dinheiro, porque você não tem dinheiro. Você vai no supermercado e quer passar o seu cartão. O mercado não aceita o cartão. Por quê? Porque eles não vão conseguir sacar o dinheiro e eles estão com medo que os bancos vão à falência. Então eles só querem dinheiro. Então você vai no banco e pede o seu dinheiro. O banco olha para você e fala, não. O que você faz? É bobo na maior parte das situações, mas numa situação de colapso bancário, a conversa muda um pouco. Especialmente quando você está na Europa ou nos Estados Unidos, onde os bancos estão cada vez mais frágeis. Não, Chipre, Grécia, mas essa semana aí tem um banco espanhol que está dando um puta problema e ele pode ir para falência. Tem bancos portugueses que estão indo para casa do chapéu. O Deutsche Bank quase explodiu. O Monte de Paschi, na Itália, quase explodiu. Quando eles chegaram no BNP Paribas, então, minha nossa senhora. E quando um deles for, vai todo mundo. E aí a gente vai entender a importância de ter um dinheiro que é propriedade sua. Segundo, você precisa pôr o seu dinheiro no banco porque o sistema financeiro é controlado. Por quem? Governos. Então, quando você tem ele controlado por um indivíduo, você tem um grupo, um indivíduo, que tem um monopólio de alguma coisa. A gente sabe que isso vai dar errado. Ele tem um monopólio da emissão de moeda. Então, eu te faço uma pergunta. Se você tem o Banco Central, se você tem o poder de emitir moeda, por que você não faria isso? Exato. E quando você emite moeda, o que você faz é desvalorizar todo o dinheiro das outras pessoas. Então, justamente quem tem dinheiro economizado, especialmente pensionistas, pessoas que estão economizando para aposentadoria, pessoas que estão economizando para comprar um apartamento ou uma casa, enfim, estão guardando algum dinheiro ali, tem a sua propriedade desvalorizada. Na prática, elas estão pagando um imposto para quem imprimiu o dinheiro ou para quem primeiro recebe esse dinheiro. Por isso, você tem que colocar o seu dinheiro no banco hoje, porque senão a inflação de 4%, 5%, 6% ao ano, pelo menos é o que o governo diz, pode ser mais, vai destruir o seu valor nessa porcentagem todos os anos. E, de novo, isso pode até parecer bobo num país onde a inflação é 0% ou 1%, ou até meio, talvez até preciosismo ou paranoia num país onde a inflação é 5%. Agora, lembre-se que muito pouco tempo atrás a gente estava na inflação de 11% e com risco de muito mais. Especialmente quando o governo entra em colapso, precisa imprimir dinheiro, precisa fazer palhaçadas para se salvar, como por exemplo na Venezuela, onde as pessoas já estão pesando o dinheiro porque contar as notas já é perda de tempo. Você ter uma moeda que não é controlada por uma entidade, mas sim por um grupo descentralizado que tem um interesse em proteger o valor dela, significa que mais dela não vai ser criada, ou seja, ela vai reter o seu valor. É como, de certa forma, ouro. Ela vai continuar tendo valor. Então, por mais que o resto da moeda desvalorize, você pode ter ela com você, na sua propriedade, em seu. E você pode saber que não importa a palhaçada de impressora que o governo faça, ou que os bancos façam, o que for, você pode dormir em paz. É uma grande vantagem. E o último ponto é que, como essa Bitcoin é sua, ela está na sua propriedade, e a rede não pertence a nenhum governo ou nenhuma organização em específico, mas ela está descentralizada entre milhares de indivíduos que vão ter interesse em proteger isso, você pode proteger as suas moedas. Elas não podem ser facilmente confiscadas. Seja por um banco, no caso de uma falência, o banco faliu e ele confisca o seu dinheiro. Na prática ele confisca, né? Na prática ele fala, bom, eu não posso pagar você, então você perdeu o seu dinheiro. Ah, mas eu quero ele de volta. Não. Ah, mas eu quero receber minhas economias de vida de volta. Entra com um processo aí, cara. Talvez daqui uns 5 anos a gente conversa. E mesmo que eu seja condenado, quem sabe eu posso não pagar. Mas o maior confiscador é um governo. E de novo, quando você tá num país que tá indo tudo bem, que tá indo tudo certo, que não tem nenhum problema, o orçamento tá certinho, você não precisa se preocupar muito. Brasileiros já começam a entender o problema disso. Isso está acontecendo especialmente agora na Grécia, onde o governo fez o quê? Bom, funsagem pra caralho, contratou funcionário público pra caramba,
fez uma dívida pública gigantesca, foi obra pra todo lado e quebramos. E quebraram extremamente feio, ao ponto em que eles têm que subir impostos cada vez mais e eles estão indo agora para basicamente confisco. Se você não declara alguma coisa no seu imposto de renda de acordo com o que eles querem declarar, do jeito que eles querem declarar, você vai ter isso confiscado. Ah, isso era ilegal, mas agora eles estão mudando para não ser ilegal. Porque assim, quando a conta do governo aperta, ele trata você como propriedade. Então se o governo precisar de dinheiro, ele vai pegar o seu. Você vai fazer o quê? Chamar a polícia. Então, quando que isso vai acontecer? Numa situação de crise financeira, justamente como o caso da Grécia ou da Venezuela, ou o que rolou no Chipre, enfim, as situações econômicas difíceis que você tá vendo, que a gente conseguiu ver na Espanha e em Portugal, quando a Irlanda teve que renegociar sua dívida, Islândia, o que rolou em 2008 e 2009, um colapso do sistema financeiro mesmo. Então os governos vão colapsar junto. Então assim, você precisa do seu dinheiro para comer e o governo precisa do dinheiro para pagar as contas dele. Ele vai pegar o seu dinheiro. Ah, o que você vai fazer? Dane-se, ninguém liga, cara. Vota aí. Não gostou? Aliás, a propósito, a gente pode não fazer eleições também. Ou sei lá, a gente tem a polícia. Você vai fazer o quê? Honestamente, o dinheiro tá no banco. O governo passa a conta lá e confisca. Ah, poupanças. O governo confiscou. Congelou. Você pode mudar o nome como você quiser. Digamos que a dívida brasileira aí exploda, eles não conseguem reformar agora, passam-se os anos, o orçamento explode, eles têm que subir os impostos para, sei lá, 45%, a galera começa a sonegar, a dívida vai explodir, o orçamento do governo vai explodir, ele faz o quê? Confisca as contas bancárias. Ou sei lá, ele fala o seguinte, você tem que declarar tudo que você tem, inclusive um celular, na sua declaração de imposto de renda, se você não fizer isso a gente confisca, que é exatamente o que a Grécia está fazendo. Você vai fazer o quê? Quando você tem bitcoins, elas estão protegidas numa rede descentralizada. O único jeito do governo realmente pegar isso de você é se eles prenderem você e torturarem você até você dar a senha e entregar seus bitcoins para eles. O que eu não duvido que eles façam, honestamente. Mas é uma defesa maior. E, se você precisar fugir desse país, você consegue fugir com o seu patrimônio. De novo, pode parecer um pouco irrelevante assim no país... no Brasil até é mais relevante, mas digamos assim, se você está numa Suíça, numa Nova Zelândia, numa Austrália, numa Estônia, você pode ir lá e falar, agora se você está numa Venezuela, você começa a entender o valor, a importância de conseguir proteger o seu valor e mudar ele de países conforme você quer. Se você tem uma situação como a Grécia, o governo faliu, tá tudo congelado, e a gente vai começar a confiscar, a gente vai começar a sentar porrada e falar, olha cara, é o seguinte, eu tenho dinheiro economizado aqui, tchau, abraço esse país que não funcionou, eu não sou obrigado, eu vou embora. Então eu vou pegar o meu dinheiro aqui e tchau. Se ele está na sua conta bancária, não, você não vai. Você pode sair e ir embora com a roupa do seu corpo e um abraço. E a propósito, acho que esse tênis é novo, vai ter que pagar imposto aí. Vocês podem fazer isso. Se você tem bitcoins, você pode proteger esse patrimônio e levar ele, porque ele é seu, muito fácil de defender, muito difícil do governo tomar. E o governo não vai tomar isso quando ele precisar. As pessoas que estão mais familiarizadas com crises ou que lembram ou que acompanham esses desastres governamentais gigantescos sabem que esse tipo de coisa acontece. É por isso que a Bitcoin está se valorizando e é por isso que ela se valoriza toda vez que a gente tem algum rebuliço governamental, ou a gente tem algum governo meio que indo pro saco, ou a gente tem um banco perto de falir, ou a gente tem um país em falência, como por exemplo a Grécia. É por isso que a Venezuela aumentou muito o seu uso de Bitcoin. É por isso que a Bitcoin é muito usada na África, porque você simplesmente não consegue confiar no sistema bancário, porque é um bando de bandido, e o governo também é um bando de bandido, mais que o Brasil, até muito pior. É por isso que lugares como a China valorizam tanto a Bitcoin, porque o governo fiscaliza extremamente o sistema financeiro, impedindo a sua liberdade de basicamente ir e vir com o seu dinheiro, se você quiser. E os outros governos estão começando a encher mais o saco disso. Toda vez que isso acontece, a Bitcoin se valoriza. Por quê? Porque ela é sua, defensável, ela tem um sistema descentralizado, ela não está sob o controle de quem é eleito pela população e ela não está fácil, ela não está à disposição do governo para ser confiscada quando o governo precisa roubar a sua propriedade. Eis aí o valor da Bitcoin, além de várias outras coisas. Mas é só uma pequena 15 minutos lição para você começar a entender o valor disso. Por esse vídeo é isso, mas ao público que está caindo de paraquedas aí também é mais informativo, eu quero fazer séries mais profundas de Bitcoin, mas esse conteúdo de base é fundamental. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.